Legal. Então, essa semana, a proposta foi a gente trabalhar com uma sequência, que é a mesma que nós fizemos na terça-feira, a gente fez ao longo dessa semana toda, né? Uma sequência para trabalhar o quadril. E aí tem uma questão que geralmente surge, né? Eu acho que principalmente para gente, eu vejo, né? Assim, principalmente da gente aqui, da onde a gente vive, do Ocidente, vamos generalizar um pouco mais. Assim que é a repetição de sequências. Que eu percebo que tem uma busca, né, de certa forma, na nossa prática, de buscar sempre variedades, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas do que eu percebo comigo, na verdade, o que eu percebo comigo vai um pouco ao contrário disso, porque eu tenho uma tendência muito grande a muitas vezes encontrar uma sequência, às vezes até demais, né? Encontrar uma sequência que para mim faça sentido num determinado momento da minha vida e repetir. Às vezes eu fico 3, 4 meses repetindo uma mesma sequência e aí o que eu percebo é que às vezes eu tenho uma tendência a repetir aquelas posturas que para mim são mais confortáveis, sabe? E às vezes eu acabo deixando de lado um pouco posturas que o meu corpo está pedindo, que eu estou precisando, e por essa comodidade, muitas vezes, né? Isso por um lado, mas por outro lado também eu percebo que tem, nas práticas que eu faço, nas turmas que eu conduzo, tem uma certa resistência à repetição. Isso eu sinto que é uma questão muito pontual daqui da sociedade que a gente vive, principalmente do Ocidente, né? Ocidente por quê, né? Me vem sempre uma historinha na cabeça de uma lição, um aprendizado que eu tive numa viagem que eu fiz para a Índia. E eu lembro, eu estava em Varanasi, e aí, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Eu estava em Varanasi, e aí eu passava sempre na frente de uma loja, ficou muito marcado para mim essa história, né? Eu passava na frente de uma loja, de um senhorzinho, eu fiquei umas 2 semanas lá, e aí, todo dia que eu passava, eu via esse senhorzinho fazendo exatamente o mesmo ritual para abrir o negócio dele. Mas era assim, era tipo um déjà vu que eu tinha todo dia, que eu passava no mesmo horário. A sensação era um déjà vu, porque era tão igual o ritual que ele fazia todo dia, e um ritual super longo, ele ficava ali mais de horas assim, fazendo aquele ritual para abrir a loja. E eu já só de olhar, só de olhar aquele senhorzinho fazendo aquele ritual, eu já ficava entediado, sabe? Aí um dia eu, aí um dia eu decidi chegar para ele e perguntar, né? Eu falei assim, nossa, mas o senhor não fica entediado, né, em repetir o mesmo ritual todo dia? Eu fiz assim, essa pergunta super na espontaneidade, né? Ele olhou para minha cara, a sensação que eu tive assim foi como uma criança me respondendo, porque ele na verdade não quis me dar uma lição, mas ele me deu uma porrada esse dia, porque ele olhou para mim e respondeu assim, falou: "Mas ele não entendeu o que eu perguntei, né? Porque para ele não estava fazendo o mesmo ritual todo dia. Ele falou: "Mas eu não faço o mesmo ritual todo dia. Cada dia eu faço um ritual diferente, cada dia eu faço um puja", né? Ele usou esse termo, né? Cada dia o puja que eu faço ele é diferente. E ele ficou sem entender a minha pergunta. E eu fiquei com uma cara assim, sabe? Porque eu tomei uma lição naquele dia, porque foi tipo, é tão natural para ele fazer esse puja todos os dias, mas a diferença do que ele faz, que parece que é a mesma coisa todo dia, do que eu faço, que muitas vezes se repete dentro de uma prática, por exemplo, uma sequência de posturas que eu repito várias vezes, é que eu faço como se fosse repetição, como se eu estivesse fazendo a mesma coisa de novo. E ele faz como se fosse algo novo, como se fosse a primeira vez que ele estivesse fazendo todo dia. Então me caiu essa ficha. Eu falei, poxa, o segredo eu acho que tá, me parece que tá, trazendo isso para a nossa prática de yoga, né? Quando a gente vai repetir uma postura que a gente já conhece, que a gente tem familiaridade com ela, sei lá, por exemplo, essa sequência que nós estamos fazendo essa semana, né? Que é a sequência para trabalhar a região do quadril.
O desafio, eu acho que está em fazer a sequência, em fazer uma mesma postura, como se fosse a primeira vez, sabe? Trazendo um pouco dessa atitude da criança, sabe? Da inocência. Sabe a criança quando vai, tá brincando e fica, ai, faz de novo. Aí você faz aquela, joga ela pro alto. De novo, joga de novo, de novo. E a criança fica pedindo, né, para você fazer de novo. Até você fala, puta, encheu o saco, já chega, né? Tá bom. Então, buscar um pouco dessa atitude, sabe, da criança. Então, minha proposta para hoje é a gente fazer, a gente está fazendo só ao longo de uma semana, a gente poderia ficar repetindo essa sequência por um mês inteiro, por 2 meses inteiros, né? Mas a gente está só em uma semana, então vocês que praticaram na terça-feira, estão praticando hoje na sexta-feira, são 2 dias, sabe? Então, na verdade, não é muita repetição, né? Mas a minha proposta hoje a gente vai repetir essa sequência para trabalho na abertura na região do quadril, fazer como se fosse a primeira vez. Mas não só essa sequência. Alguma postura que a gente vai fazer hoje, que com certeza é uma postura que você já fez, né? É trabalhar um pouco essa intenção, sabe? Né? Que vem lá de dentro, de fazer como se fosse a primeira vez, sabe? Nessa atitude de investigação, essa atitude de inocência, sabe? De brincadeira até, a gente pode dizer, né? De brincadeira, sabe? Brincar, né? Trabalhar um pouco esse aspecto, assim, esse elemento da brincadeira, né? A partir dessas posturas. E ir descobrindo, às vezes, uma parte nova do seu corpo que está trabalhando naquela postura, às vezes um aspecto novo mental, emocional, né? Porque com certeza você não é o mesmo de ontem, nem de uma hora atrás. Então minha proposta é essa, tá bom? Vamos fazer assim? Então bora. Então vamos encontrar uma postura confortável para a gente começar a prática, uma postura sentada, postura de meditação e já fechar os olhos. Essa postura, por exemplo, é uma postura que você, em toda a prática de yoga, é muito provável que você comece a prática com essa postura. A postura sentada de meditação. E por mais que você já tenha costume, familiaridade em ficar nessa postura, procure fazer hoje, nesse momento, como se fosse a primeira vez. Mas não só imaginar ou visualizar ou tentar criar qualquer ideia, mas muito mais pelo lado do sentir, sabe? Muito mais pela sensação. Então, reconhecer no seu corpo essa postura sentada de meditação como se fosse a primeira vez. Então, vai descobrindo, vai explorando a sensação no apoio das pernas com o chão, a forma com que as pernas estão cruzadas. Se você quer modificar a forma de cruzar as pernas, se você sente que está confortável. Às vezes, se você está forçando alguma coisa, se você quer ajustar, adaptar a posição das mãos, a sensação no eixo da coluna, posicionamento da cabeça. E aí você traz já a atenção, o contato com a sua respiração. E tenta perceber o contato do ar passando pelas suas narinas. Reconhece isso através da sensibilidade, como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo isso. Percebendo o contato do ar passando pelas narinas. E tenta perceber a temperatura e sentir a temperatura do ar quando você inspira e quando você expira. Perceba que a temperatura é diferente. O ar fresquinho, geladinho, quando você inspira, e o ar mais quente, quando você solta o ar, quando você expira. Então aí a gente já começa a percepção dessa dualidade, desses dois elementos, o frio e o quente. A inspiração e a expiração. E aí na próxima inspiração eu vou convidar vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito, para a gente consagrar esse momento inicial da nossa prática com o mantra.
mantra da paz. Então prepare, inspire profundo. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. Leva as duas mãos no chão, vai escorregando lá para frente, mantendo o contato dos glúteos com o chão e soltando todo o tronco. Comece com os cotovelos apoiados no chão para você soltar bem os seus ombros e aí solte a cabeça. Deixe a cabeça pendurada. E se você sente que dá para avançar, vai escorregando um pouco mais as mãos à frente. Veja se você consegue aproximar um pouco mais a cabeça do chão. E aproveite cada exalação para soltar um pouquinho mais. Soltar um pouco mais a cabeça em direção ao chão. Ótimo, vai subindo, desenrolando a coluna. E aí a gente vai preparar já a sequência. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa sequência. Perna direita à frente, perna esquerda na lateral. Então, o calcanhar fica na lateral do quadril, base da suástica. Isso. Então, essa é a primeira etapa de preparação dessa sequência para o quadril. Aqui é importante esse posicionamento do seu pé, então girando ele para fora, né? E tenta deixar bem apoiado aqui o tornozelo no chão. A ideia é que fique bem apoiado no chão, o seu tornozelo. Porque aí dessa forma a gente vai conseguir trabalhar essa região aqui do quadril. Essa é a proposta dessa sequência. E a gente começa com um movimento circular. Tente fazer um movimento bem lá na base do seu quadril. Bem lá na base. Percebe esses dois movimentos aqui, ó, de anteversão e retroversão. Se quiser pode até usar um pouquinho a sua mão para perceber esse jogo aqui. E aí você vai fazendo esse movimento circular. Perceba como isso influencia e como isso atua, né, nessa região dessa articulação. Então encontre aí uma forma bem familiar, bem gostosa para você fazer. Faz para um lado, faz para o outro, vai percebendo como isso vai soltando. E a ideia é que a gente vá tentando aproximar o máximo possível essa lateral aqui do glúteo, né, o glúteo esquerdo no caso, do chão. Então cada vez que você faz o giro, você tenta aproximar mais do chão. Ótimo. Girando. E aí pare no centro. Tente encontrar o eixo da sua coluna. A gente pode utilizar a mão direita para empurrar um pouquinho o chão e levar mais próximo o glúteo aqui do chão. E aí um outro ajuste que dá para fazer é a anteversão da pelvis. Então eu empurro o quadril. Geralmente a gente compensa recolhendo a coluna, arqueando um pouco a coluna. Aí você faz o movimento contrário. Anteversão da pelvis. Empurra a sua pelvis lá para trás. Cresce com a coluna. Enraiza, né, essa região em direção ao chão. Cresce com a cabeça em direção ao teto, braço direito. Então a gente vai inclinar de lado esquerdo, em cima da perna que está flexionada, pela lateral. E aí a gente vai soltar o peso em direção a essa perna. Isso vai inclinando bem, vai soltando o peso do corpo em direção a essa perna e tentando aproximar mais o seu quadril do chão. Imagine como se tivesse uma parede nas costas. E se você quiser complementar, leve o olhar em direção à sua mão, lá no alto. E respire na postura.
Vai soltando bem essa articulação aqui do coxo femoral, permitindo que essa proximidade do seu glúteo do lado esquerdo com o chão vá acontecendo a cada momento de permanência na postura. Inspirando, retorne devagar, desça lentamente com o braço. E daqui a gente faz o ajuste para a próxima etapa da sequência. A perna direita que está à frente, vem por fora, a perna esquerda vai lá para trás. E a gente ajeita essa postura no corpo, aproximando bem o seu quadril do chão. A proposta aqui é encontrar a mesma altura das cristas ilíacas, para que elas fiquem alinhadas, né, nessa altura, para não soltar o peso lá para o lado. Então encontra esse ajuste para você descer com o seu quadril para o chão, mesmo que aqui não tenha tanta proximidade do quadril com o chão, né, você mesmo assim mantém esse alinhamento das cristas ilíacas e desce. E aí veja se você pode avançar, cotovelos no chão. Se você sente que dá para avançar, leve a cabeça no chão e estenda os braços à frente. Isso, e solte bem o peso do corpo no chão. Com a ajuda dos seus braços, você procura manter esse alinhamento das cristas ilíacas na mesma altura com relação ao chão e ao mesmo tempo vai descendo com o quadril, percebendo todo esse alongamento que acontece no iliopsoas, né, na musculatura da sua coxa esquerda, principalmente. Com a ajuda das mãos, empurre o chão. E agora a gente vai abrir o peito. Então, observe se você consegue, ao mesmo tempo, descer com o seu quadril mais para baixo e crescer com a cabeça lá para o alto. Sem forçar muito a cervical, tá? Não precisa inclinar muito para trás. É mais um movimento de tração. Então, empurre o chão com as mãos, desça com os ombros, abra o peito. O quadril se aproxima da terra e a cabeça vai lá para cima. E respire. Respire na postura. Veja se as cristas ilíacas, aqueles dois ossinhos, estão alinhados na mesma altura com relação ao chão. Inspire profundo, soltando o ar, solte o peso do seu corpo em cima dos seus glúteos. E aí a gente vai agora flexionar a perna esquerda 45 graus e olhar por cima do ombro, girando para o outro lado agora, por cima do seu ombro esquerdo. Importante deixar aqui 45 graus essa perna, para poder trabalhar. Se a gente flexiona muito, a gente não chega a trabalhar essa região do quadril. Então deixa ela bem aberta assim. 45 graus me parece que é o ideal. E aí você gira o seu tronco, olha por cima do seu ombro esquerdo. E vai percebendo bem essa articulação do seu quadril. Articulação do lado esquerdo. Inspirando, volte. E a última postura da sequência, Gomukhana. Vem à frente por baixo, a perna esquerda vem por cima. Aproxime o máximo que você puder os dois joelhos. Então aqui nessa postura, antes de tentar aproximar ao máximo os dois joelhos, é manter o contato dos dois glúteos com o chão. Não adianta nada a gente tentar aproximar os joelhos e ficar torto assim, né? Então a gente pode utilizar o apoio das mãos para encontrar esse eixo. Se você sente que tem facilidade, estou vendo que vocês têm já mais facilidade, a Nay tem bastante facilidade,
A mama, se quiser, pode utilizar as mãos aqui para manter o alinhamento. Então, para crescer com a cabeça lá para o alto, faça a tração, né? A tração, a cabeça cresce lá para cima, abra bem o peito. E aí, se você quiser, traga as suas mãos. Então, a perna direita está por baixo, a mão direita por baixo e a mão esquerda por cima. Eu gosto de fazer esse mudra, né? Esse posicionamento das mãos, porque eu percebo que trabalha na região das escápulas também. Então, se a gente encaixa os dedos, entrelaça os dedos assim e relaxa os ombros, você vai perceber uma sensação de abertura na região das escápulas. É bem sutil, mas dá para perceber. Então, fecha um pouquinho os olhos e observe toda a região das suas costas, desde a lombar até a região das escápulas. Perceba como essa postura, Gomukhasana, atua na abertura, em criar espaço em toda essa região das costas. Tanto na lombar, pelo posicionamento das pernas, quanto na região das escápulas, pelo posicionamento dos braços, das mãos. Se você sente que dá para avançar, na próxima exalação, vai inclinando o seu tronco à frente, mantendo o contato dos glúteos com o chão. E aí você pode modificar a posição das mãos, pode deixar à frente do corpo ou na planta dos pés, como você preferir. E a cabeça solta. Solte a cabeça. Respire na postura. Lentamente comece a retornar, bem devagar. Aproveite os movimentos lentos para trazer muita consciência para cada detalhe daquilo que você faz. E agora a gente vai incluir mais um elemento nessa sequência hoje, o posicionamento dos braços. Então a perna esquerda está por cima, o braço esquerdo vem por cima. E aí a gente flexiona o cotovelo e o braço direito vem lá por trás. Tente segurar as duas mãos, mantendo o alinhamento da coluna. Se você não consegue segurar as mãos, não tem problema, né? Você tenta manter, ao mesmo tempo, o seu cotovelo esquerdo apontando para cima, o cotovelo direito apontando para baixo. A ideia é que vá criando cada vez mais, né, esse ajuste do cotovelo direito, de um dos cotovelos para baixo e o outro apontando para cima. Coluna ereta, o peito aberto. Perceba se tem uma inclinação da coluna, uma flexão. Você faz a abertura, abre o peito. Respire na postura. Aproveite para incluir, se você ainda não incluiu, né? Mas aproveite para incluir o Jai. Sentindo o sonzinho do ar passando pela garganta, um som bem sutil, bem suave. A mão direita vem por cima do joelho, então o joelho esquerdo está por cima, a mão direita vem por cima. Faça Gyan Mudra, a mão esquerda vai lá nas costas e torça. Começando lá da base, suga o abdômen para dentro, o peito se abre, o ombro esquerdo gira para trás e por último a cabeça. Só por último, vai lá para trás. Observe se tem alguma tensão desnecessária nos ombros, principalmente, vai acomodando os ombros.
Respire na postura. Inspirando, comece a retornar. Torne lentamente. Estenda uma perna, depois a outra à frente. E solte bem, solte bem. Dê uma chacoalhadinha nas pernas para acomodar as articulações dos joelhos, a própria articulação do coxo femoral. Empurra um pouquinho o chão com as mãos. Abre o seu peito, projeta o peito lá para cima e solta a cabeça para trás. Ótimo. Encontre uma postura sentada, confortável. E observe. Antes da gente fazer para o outro lado, um breve momento de pausa para observar a diferença entre um lado e outro. Não de uma forma a intelectualizar, né, ou imaginar, ou visualizar nada, mas sim sempre pela sensação, pelo contato com o seu corpo, a sensibilidade. A sensação de espaços internos, talvez até a temperatura pelo corpo. E aí, quando estiver preparado, a gente ajusta, a gente começa a sequência agora para o outro lado. Então, a perna esquerda à frente, perna direita vem por fora, pontinha do pé esquerdo voltada para fora. E aqui você já pode perceber se tem alguma diferença para o outro lado. Para mim aqui já fica bem claro a diferença para esse lado. Para mim fica mais difícil, dá para perceber que tem mais encurtamento desse lado aqui, né? Fica mais difícil para aproximar o glúteo do chão. E aí a gente começa com esse movimento circular, ampliando o máximo que você puder o movimento pélvico, né? A retroversão e a anteversão. Experimenta até colocar um pouquinho da sua mão aqui para perceber como se movimenta. A ideia é que essa região se movimente bem mesmo, né? A região pubiana passa para um lado, para o outro. Isso já vai ajudando a mobilizar a energia também, que às vezes fica estagnada nessa região, né? A gente vai trabalhando esse movimento circular, bem lá embaixo. Ótimo. E aí com a mão esquerda apoiada no chão, tente levar um pouco mais próximo o seu glúteo do lado direito, né, no contato com a terra, e faça aquele pequeno ajuste, anteversão da pelvis. Então empurre, movimento pubiano, né, empurre pubis lá para baixo, como se empinar, movimento de empinar o bumbum, né, levando o cóccix lá para trás. Vai ancorando, vai descendo e tente aproximar um pouco mais o seu glúteo do lado direito do chão. Feche um pouquinho os olhos, observe se dá para tirar algum esforço desnecessário. Leve o seu braço esquerdo lá para o alto. Agora sim, o braço esquerdo e a gente vai inclinando para o lado direito. Aquela imagem da parede nas costas, né, sempre bem-vinda, para a gente não ficar nem muito arqueado e nem muito com a coluna estendida. Então, imaginar uma linha, né, uma lateralização. A gente faz essa inclinação lateral considerando como se tivesse uma parede nas costas para manter esse alinhamento. Então, respire. E se quiser complementar, leve o olhar em direção à sua mão, que está lá no alto. Fique à vontade para trabalhar com o Ujjayi durante a permanência. Inspire e retorne. Lentamente, desça com o seu braço esquerdo. E aqui a gente avança para a próxima sequência. Perna esquerda à frente, perna direita estendida lá atrás.
Alinhe a posição das cristas ilíacas, mesma altura das duas com relação ao chão. Cotovelos no chão. E aí vai avançando dentro das suas condições. Você sente que dá para soltar a cabeça para o chão, você sente que dá para estender os braços à frente. Vai soltando bem o peso do corpo. A cabeça solta, os ombros vai soltando bem. E sentindo que o seu quadril vai se aproximando cada vez mais da terra. Vai descendo com o quadril, trabalhando esse alongamento da perna que está estendida, principalmente, a região da coxa. Vai soltando essa musculatura. Se quiser, pode até levar um pouquinho da sua respiração nessa região da perna que está estendida, essa região da virilha, vai trabalhando com a respiração nessa região e usando a exalação para ir criando esse espaço, soltando, descontraindo, né? Abrindo. Com a ajuda das duas mãos, empurre o chão e faça a tração. Veja se você pode descer com o quadril um pouco mais para a terra e ao mesmo tempo fazer a tração da cabeça como se fosse lá para o teto. Abra bem o peito. Respire na postura. E o tempo todo durante a permanência, a intenção de descer mais com o seu quadril, aproximar essa região da virilha do chão e crescer com a cabeça lá para cima, abrir, fazer uma tração da coluna, né? Esticar a coluna. Trabalhe com o Ujjayi. Experimente fazer um pequeno detalhe, um pequeno ajuste, que é numa exalação mais profunda, sube o seu abdômen lá para dentro e faça uma pequena retenção. Se você já tem familiaridade, pode experimentar um pouquinho do Uddiyana Bandha. Você vai perceber que durante a retenção, fazer o Uddiyana vai esticar, vai alongar ainda mais essa região da virilha. E aí, soltando o ar, solte o peso do seu corpo em cima do glúteo esquerdo, perna direita 45 graus, olhe por cima do seu ombro direito. Aproveite para trabalhar com respirações bem amplas, mobilizando e movimentando a região do baixo ventre, massageando toda essa região a partir da sua respiração. Inspirando, retorne com a cabeça e daqui a gente avança para Gomukhasana. Lembra que mais importante de deixar os joelhos bem próximos é o quadril, né? O apoio do quadril no chão. Deixar esse apoio bem enraizado mesmo na terra. Se sente que fica torta a coluna, a gente ajuda com as mãos. Encontrar esse alinhamento. Encontra o alinhamento. Solta o peso do corpo em direção ao chão. Perna direita, perna esquerda por baixo. A mão esquerda vem por baixo, a mão direita por cima. Entrelaça os dedos e leva novamente a atenção nas suas costas. Na região lombar, na região das escápulas. E se quiser até intensificar um pouco dessa percepção nas costas, leve a sua respiração projetada nas costas. O movimento de inspiração cria espaço, expande
as suas costas como se fossem asas que se abrissem, né, nas costas. Traga um pouco essa imagem. Asas que se abrem, espaços que vão sendo criados pela própria permanência na postura, de forma relaxada, de forma descontraída. Inspire profundo, soltando o ar. Vai inclinando o tronco à frente, ajuste a posição dos seus braços como for mais confortável. E solte a cabeça, solte o tronco. Vai relaxando atrás do pescoço, os olhos. Suba lentamente, desenrolando a coluna. Perna direita por cima, braço direito se eleva. Cruze lá por trás. Aqui é o dorso da mão, tá? Que vem por baixo, é o dorso da mão que vem nas costas, não é a palma da mão. E do braço que está por cima, sim, é a palma da mão. Então, a gente segura, né? Assim nas costas. Se você conseguir alcançar. Dorso da mão esquerda e palma da mão direita. Abra bem o peito. Respire na postura. Lentamente retorne. Braço esquerdo vem por cima do joelho direito. Gyan Mudra. Mão direita lá atrás, na linha das costas. E comece sugando o abdômen para dentro, fazendo a torção sempre de baixo para cima. Para trazer mais segurança, para não forçar muito a cervical. A cabeça ela vai como consequência para trás. Peito bem aberto. Perceba que a intensidade na torção acontece mais na região lombar. Consequentemente, a região torácica e, por último, a região cervical. Tente ampliar sua respiração, aproveitando a respiração para intensificar um pouco mais o efeito da torção, de pressões internas. Aproveite a exalação prolongada para soltar todo o ar. Se você quiser, pode fazer uma pequena pausa de 1 ou 2 segundos no final da exalação e contrair um pouquinho do seu períneo. Experimente fazer isso 2 ou 3 vezes. Tirando o ar completamente, uma pequena retenção no final, contração do períneo, você intensifica um pouco mais a torção. E depois de ter feito 2 ou 3 vezes, aí você retorna lentamente. E desfaz. Chacoalha bem as pernas, movimenta um pouquinho a cabeça. Cruze as pernas. E observe novamente. Observe agora a sensação na região do quadril, os dois lados. Um elemento que ajuda bastante a perceber
O efeito pela sensação, que eu gosto bastante de utilizar, é a temperatura. Então tente perceber na região do seu quadril a temperatura. Veja se você percebe a mesma temperatura dos dois lados. Breve momento de pausa, mantendo o contato com a sua respiração. Ótimo. E agora a gente vai fazer mais uma postura para trabalhar a região do quadril. A gente chama de postura da mesa, né? É uma postura de uma sequência também, a gente vai usar ela só a postura a gente vai fazer 3 vezes, tá bom? Essa postura hoje. Então, a palma das mãos ficam apoiadas ao lado do seu quadril, com os dedos das mãos em direção aos pés, tá? Não voltadas lá para trás. Então, em direção aos pés. Então, empurre bem, encoste bem toda a palma das mãos no chão, encoste a planta dos pés no chão. Inspirando, suba. Se for necessário ajustar a posição do seu quadril, uma vez que você subiu, pode ajustar, levando um pouquinho mais para frente. Solte a cabeça para trás e dê uma chacoalhada com a cabeça. Dê uma chacoalhadinha com a cabeça, solte a musculatura do maxilar, solte mandíbulas. Isso, e aí pare com a cabeça e vê se você pode empurrar mais o chão e as mãos e subir um pouquinho mais o seu quadril. Abra bem o peito. Retorne lentamente. Dá uma mexidinha aí nos punhos. Vamos fazer mais 2. A gente vai incluir mais um elemento agora, tá? Então vamos lá. Palma das mãos ao lado do quadril. Cabeça alinhada. Empurre o quadril. Suba. E agora experimente contrair um pouco mais os seus glúteos. E junto com a contração dos glúteos, ative um pouquinho o Mula Bandha. Ative o Mula Bandha e vê se você pode subir um pouco mais. Vamos tentar ficar um pouquinho mais de tempo agora. Respire profundo. Mais 3 respirações. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire profundo. Segure o ar um pouquinho nos pulmões. E quando quiser, solte o ar. Lentamente retorne. Solte os punhos, abrace um pouquinho os joelhos. Solte a cabeça nos joelhos. E agora a última vez. Agora eu vou deixar vocês permanecerem o tempo que vocês quiserem, tá? Se você achar que é muito fazer 3 vezes, pode parar pela segunda. Aí se quiser fazer mais uma, se sentiu que já é o suficiente, cruza um pouquinho as pernas, observa o efeito. Aí se você sente que dá para fazer mais uma, bora. Faz. Mas não force, tá? Sentiu que já é o suficiente, para por aí. Se quiser repetir mais uma, vamos junto. Empurre o quadril. É uma postura forte, uma postura intensa. Empurre bem o seu quadril. Ative a contração dos glúteos. Ative o Mula Bandha. E a respiração bem profunda. Inclua o Ujjayi durante a permanência. Mais 5 respirações. 1, 2, 3, 4,
4. A última, inspire profundo, soltando o ar, lentamente retorne. Lentamente retorne. Cruze as pernas. Muito bem, solte os punhos. Dê uma mexidinha aí nos punhos. Uma chacoalhadinha nas mãos. E agora a gente vai para a postura de Makarasana. Pode deitar de barriga no chão, se esparrama bem no chão. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. As pernas afastadas lá para trás. Postura do crocodilo, Makarasana. Aproveite bem o peso do corpo agora no chão. E perceba como essa postura favorece a autorregulação da sua respiração, do ritmo da respiração. A respiração vai naturalmente se ajustando, se acomodando a essa postura. Uma postura que ajuda a regular e equilibrar não só o ritmo da respiração, mas também o nosso estado mental. Aproveite todo o contato do seu corpo com o chão para perceber essas pressões que acontecem no seu corpo enquanto você respira, principalmente na região do peito, do coração e do abdômen. A região do diafragma, o contato com a terra, essa pressão na região do diafragma. Aproveite bem esse contato para intensificar. Ou seja, aproveitar o contato, em outras palavras, é respirar de forma mais profunda, uma respiração mais ampla, porque essa massagem ela se intensifica. O efeito de limpeza e de purificação na postura é maior quando respiramos em Makarasana com uma respiração mais ampla. Muito bem, a gente vai seguir um pouco mais nesse trabalho com a região da articulação do quadril, com duas posturas que são clássicas do yoga, que eu repito praticamente todas as aulas, com certeza vocês já fizeram. Mas volte a trazer aquela ideia, antes de fazer a postura, antes mesmo de fazer, imagine como se fosse a primeira vez, como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo essa postura, postura da cobra. Então, vá preparando passo a passo, postura da cobra. Traga uma perna, depois a outra. Faça passo a passo, não se antecipe a nada. Passo a passo, primeira posição das pernas. E aí venha com as mãos, o ajuste das mãos. Ao lado do peito, mão direita e mão esquerda. Antes de elevar a cabeça, leve primeiro a atenção na região do seu quadril, o apoio do quadril no chão. E tente empurrar ainda mais esse contato, esse peso do seu quadril em direção à terra. Uma vez que você percebeu o seu quadril bem ajustado, bem alinhado, observe a posição das mãos. E aí ajuste a região dos ombros a partir do apoio das mãos. Então os ombros eles giram lá para trás, os cotovelos se aproximam das costas. Perceba a sensação no peito, a abertura no peito.
E aí quando você sente que está preparada, aí sim começa a elevação da cabeça. Lembre-se que as mãos elas são só esse apoio para abrir o peito e não empurrar o chão, né? Então, o peito se abre, a cabeça se eleva, a parte alta do seu tronco se eleva, sai do chão. E tente não ir até o seu limite máximo. Pare um pouquinho antes para poder permanecer um pouco mais de tempo na postura. E tente ficar alguns segundos com os olhos abertos, com os olhos, o olhar fixo na pontinha do nariz. Tente por um instante não piscar. Se você sente que dá desconforto nos olhos, feche os olhos, mas continue um pouquinho mais na postura. Faça mais 3 respirações na postura da cobra. Depois da terceira, retorne. E ao retornar, acomode-se novamente em Makarasana. Se você sente que a respiração fica um pouco ofegante, depois no retorno, que fica um pouco incômodo, você pode fazer uma respiração para acalmar, para regular o ritmo, né? Que a gente inspira pelo nariz e solta o ar pela fenda dos lábios, da forma mais prolongada possível. Faça 3 ou 4 vezes, já é o suficiente para regular o ritmo da respiração. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela fenda dos lábios. Com bastante pressão, o ar sai pela fenda dos lábios. E você vai perceber que a cada exalação que você faz dessa, a respiração vai se prolongando mais. Ela vai se acalmando, o ritmo se ajusta. Prepare-se agora para a postura do arco, uma outra postura para a gente trabalhar ainda mais essa abertura da região do quadril. Não é só o quadril, a gente sabe muito bem, a região do peito também, né? A extensão da coluna, postura muito benéfica para isso, trabalhar a região do cardíaco. Mas o quadril, principalmente quando a gente leva a atenção no passo a passo de preparação do asana. Então, primeiro a gente traz as pernas juntas. Uma vez que tiverem as pernas juntas, flexione os seus joelhos. E aí veja se você consegue segurar lá atrás os seus tornozelos ou o peito dos pés. E aí pare por aí um pouquinho. Pare por aí para que o efeito ele seja direcionado na região do quadril. O primeiro detalhe que a gente cria é aproximar os joelhos, o máximo que der. Aproxime os joelhos. Percebe que quando você faz isso, de aproximar os joelhos, tem uma tendência do quadril sair um pouquinho do chão. E aí você novamente empurra os dois ossinhos aqui, as cristas ilíacas, e empurra eles em direção ao chão, ainda com a testa ou o queixo no chão. Segurando os pés lá atrás, aproximando o máximo que der os joelhos, e o quadril se aproxima da terra. Ótimo. Reconheça bem esse movimento. Experimente fazer uma pequena contração do períneo para ver se você pode
enraizar e ancorar ainda mais essa proximidade do quadril com o chão. E aí sim você percebe que os seus pés, as suas pernas vão puxando os braços lá para trás. E aí sim a cabeça se eleva, a parte alta do peito se eleva. E aí você abre, aproveita o arco. Com a força que vem lá dos pés, né? Que você abre o peito. E por último, se você sente que dá para fazer, tirar os joelhos do chão. Seria o último ajuste. Durante a permanência, o movimento da respiração ela cria esse arco, né? O balanço do corpo. Por isso chama a postura do arco. Permaneça o tempo que você sente que é confortável para você. Quando quiser retornar, retorne. Solte os pés, volte para Makarasana. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. E agora pode girar para um dos lados do corpo e ficar de costas no chão. Abraça os joelhos, dá uma balançadinha gostosa, massageia a região lombar. Apoie a planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. E observe um pouquinho a sua respiração. Observa como está o ritmo da respiração. Muito bem, agora mantendo os joelhos flexionados, apoie a lateral externa do seu pé direito sobre o joelho. Então, a lateral externa de fora do pé direito sobre o joelho. E aí você vem com as duas mãos segurando o joelho esquerdo. Uma das mãos passa por entre as suas pernas e a outra por fora. Se segurar no joelho fica muito forte, pode segurar por baixo do joelho também, tá? Mas se der para segurar pela frente do joelho, e observe o alongamento que acontece lá na região do quadril, a região dos seus glúteos, né? Principalmente do lado direito. E vá aproximando calmamente de você, pouco a pouco, mantendo o contato da cabeça, da nuca com o chão. E aqui eu gosto de fazer um pequeno ajuste também para intensificar o efeito na região do quadril, que é inclinar ou direcionar um pouco o movimento para o lado esquerdo. É bem sutil, tá? Não precisa ser muito. Só um pouquinho você leva para o lado esquerdo o movimento das pernas. Então, a mão que está segurando o seu joelho, empurra um pouco para o lado esquerdo. Você vai perceber a diferença que acontece, principalmente na articulação da perna, né, do lado direito. A musculatura do glúteo do lado direito. E aí vai soltando, soltando, respire na postura.
Veja se tem algum esforço desnecessário para você soltar. Volte lentamente com as pernas. Mantenha o cruzamento ainda. Afaste os braços na lateral e continue cruzando agora, aproximando os dois joelhos. Continue cruzando as duas pernas e vá lentamente soltando as pernas para o lado esquerdo. Postura de torção. A cabeça complementa o movimento girando para o lado direito. E deixe os dois ombros bem relaxados. Principalmente o ombro direito, né, do movimento oposto da torção, ele fica bem próximo do chão. Volte lentamente. Descruze as pernas. Apoie as mãos no abdômen. Observe a respiração por um momento. E quando você estiver preparada para fazer para o outro lado, faça agora no seu ritmo. Construindo passo a passo, na sequência. Cruzamento da perna. Passando a mão por entre as pernas, segurando lá no joelho ou por baixo do joelho. E trabalhando bem a região do quadril. Eu gosto também de fazer esse ajuste com o cotovelo esquerdo, nesse caso, né? Eu gosto de empurrar um pouco mais o joelho direito, da perna que está flexionada, que está cruzada por cima, né? Empurrar o joelho para fora, para abrir um pouco mais essa sensação na região da virilha do lado esquerdo, da articulação do coxo femoral. E aí uma pequena inclinação agora para a direita, percebendo o alongamento como se intensifica no glúteo do lado esquerdo. Perceba que são todos movimentos complementares, pequenos ajustes que a gente vai criando que faz uma grande diferença, muitas vezes. Respire na postura. Retorne devagar. Afaste os braços na lateral, aproxime os dois joelhos e solte as pernas para o lado direito. Ombro esquerdo bem próximo do chão, cabeça gira para o lado esquerdo. E relaxe na postura. Relaxe os olhos. Vai trabalhando a partir de agora de forma mais presente esse detalhe do relaxamento da sua cabeça, começando pelos olhos. Sinta o contato das pálpebras com os seus olhos. Deixa a testa lisa. E lentamente vai retornando da postura.
mantendo os olhos fechados, estendendo uma perna depois a outra. Dê uma chacoalhadinha com o seu quadril para liberar e acomodar todas essas articulações aí do seu quadril. Dá uma balançadinha. Fique uns 30 segundos aí dando essa balançadinha, massagem nos glúteos, soltando musculatura da pelvis, assoalho pélvico, esfíncter do ânus, genitais. E aí vai parando calmamente no centro. Ajuste a posição dos braços, palma das mãos voltadas para cima. E vá se preparando para um relaxamento. Aproveitando toda a soltura do corpo no chão, todo o efeito da prática. Observe principalmente hoje, uma vez que nós fizemos essa sequência para o quadril, né? Observe a sensação do seu quadril. Leve um pouquinho da respiração nessa região. Percebendo a mobilização no seu baixo ventre, bem lá no baixo ventre, na região pubiana, nos genitais, nos glúteos, no esfíncter do ânus, toda essa região. Perceba a respiração atuando bem aí, né? O movimento da inspiração que expande de dentro para fora, toda essa musculatura é massageada pela sua respiração. E a exalação, o recolhimento suave, né? De fora para dentro. Então perceba esse movimento, inspiração de dentro para fora, exalação de fora para dentro. E perceba como você pode ir ampliando esse movimento a partir daí dessa região do quadril para todo o seu corpo. Então o movimento de dentro para fora começa daí, do centro do quadril, e se espalha para todo o corpo, em todas as direções, e na exalação de fora para dentro, de todo o corpo, em direção a essa região. A respiração completamente solta, relaxada, a completa e total entrega nesse momento presente. Vou compartilhar com vocês o mantra.
Sem pressa, vá movimentando o corpo, se espreguiçando. Faça a vitalização dos olhos, aquecendo palma com palma. Deixando o calorzinho passar para os seus olhos. Fique à vontade quando você quiser se sentar. Se puder ainda com os olhos fechados, mantendo esse clima da prática, essa atmosfera gostosa de interiorização, de contato com você mesma, com você mesmo. Aproveite um breve instante agora nesse final, conhecendo uma imobilidade no corpo que brota naturalmente como consequência da prática, que nós chamamos de meditação. Então, na próxima inspiração, juntamos as mãos e assim nós finalizamos essa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê.